Olá, eu sou o Vini Costa, professor especialista em pintura e bolo, e é por isso que eu tô aqui para te ensinar a fazer lindos bolos pintados. E hoje, dando continuidade à aula passada que fizemos aqui, pintura de pele clara, foi no caso aqui do Luca, esse grande sucesso da Disney. E hoje a gente vai fazer aqui a pintura da pele do Alberto, que é pele morena, pele negra. A gente vai fazer aqui misturas de cores, tanto para fazer a pele dele, quanto cabelos de ambos aqui, que é um marrom um pouquinho mais escuro. Então, se você não está entendendo nada do que eu estou falando de cores aqui hoje, estamos numa sequência de aulas onde uma vai complementando a outra. E antes de qualquer coisa, antes de dar prosseguimento aqui, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque dessa forma o YouTube vai sempre te avisar quando tiver vídeo novo por aqui. Então, vou fazer aqui hoje a pintura da pele do Alberto. Já estou com a minha misturinha de tintas aqui. Lembrando que eu coloquei aqui amarelo, azul e rosa. Vim para fazer marrom, fazer cor de pele morena e negra. Isso mesmo, se você não está entendendo nada, lembra que é uma sequência de aulas onde eu já ensinei aqui numa aula passada a se fazer cores de peles claras e peles morenas e negras com as mesmas misturas de cores que eu tenho aqui para vocês. Estou aqui com os corantes da Luli Candy, que você pode misturar aqui como eu misturei. Todas essas cores que estão aqui nesse meu godê, nesse meu porta-tinta, foram feitas com essas cores que estão aqui. Então vamos dar início aqui na aula de hoje, né, para fazer a pintura da pele do Alberto. Tenho aqui um pincel da Ceramic de número 4. Vou usar esse pincel aqui para a pele do Alberto. Pincel de número 4, com a misturinha já de cores aqui. Eu posso fazer uma coisa sempre. Eu gosto sempre de deixar um pedaço de pasta para fazer teste. Isso aqui é uma pasta que eu já usei na aula passada. E aí, como ela está aqui, ó, eu vou usar para fazer teste. Essa pintura do Alberto, da pele dele hoje, ela é um pouquinho avermelhada assim. Ela já tem um pouquinho dessa tonalidade. E aí, se eu quiser uma pele um pouco mais avermelhada, coloco um pouco mais de rosa. Se eu quero ela uma pele um pouco mais amarelada, obviamente amarelo. Um pouquinho mais escura, às vezes eu coloco azul. E a gente vai fazendo essa mistura aqui. O importante é você testar. Deixa sempre um pedaço de pasta próximo. Faz o teste antes para saber se está da cor que você deseja. Caso não esteja, vai colocando aí algumas dessas outras 3 cores, ou até mesmo preto também, se você quiser escurecer uma cor ainda mais escura, como eu vou fazer depois para o cabelo. E às vezes até o branco também, dependendo do que você deseja. Mas aqui hoje, basicamente, nesse momento, tem essas 3 cores aqui. Então, diluindo aqui com álcool de cereais. E lá vamos nós para a pintura aqui do Alberto. Nesse primeiro momento, ela vai ficar um pouco mais clarinha, porque ela está diluída aqui, mas está tudo ok. Depois eu vou intensificando um pouco mais essa cor, porque quando ela secar também, ela escurece levemente. Então eu preciso me atentar a isso também. Aqui é só o fato de eu já estar passando a mesma cor, na mesma diluição sobre uma cor que eu já havia passado antes. Olha aqui como entre uma cor e outra, quando essa se sobrepôs, a cor que eu já havia feito deu uma escurecida. Então, eu preciso me atentar a isso, que quando eu passo a mesma cor novamente sobre ela, ela tende a escurecer. Essa é uma pintura até simples de se fazer aqui, a pintura da pele. Ela não é tão detalhada, por exemplo, aqui
tanto unha, dedo, tudo vem nessa mesma cor, que esse é o estilo dessa pintura. Não preciso me preocupar aqui em deixar talvez uma parte um pouco mais clara da unha. Então posso pintar tudo aqui dessa cor de pele dele aqui, pele morena para negra. Isso vai, essa diferença também dessa cor, se ela vai estar mais amarelada, mais avermelhada, um pouquinho mais azulada, tem a ver também com a incidência de luz sobre a pele dos personagens. A nossa própria pele, ela vai mudando a sua cor de acordo com a quantidade de luz que está incidindo sobre ela. Depois a gente vai fazer também a parte colorida nesse mesmo processo de mistura das cores aqui primárias, como eu já ensinei em vídeos anteriores. Essa mesma mistura, essa mesma lógica aqui que a gente tem para fazer o marrom aqui, essa tonalidade marrom, foi usada também. Foi usada para fazer misturas de diversas cores numa aula anterior. A gente vai depois pintar a parte colorida de ambos os personagens aqui também com essa mesma mistura dessas três cores. E dois de apoio, né, que a gente tem aqui o preto e o branco também de apoio. Essa a pintura de ambos aqui hoje, ela é um estilo um pouquinho mais aquarelado, então em alguns momentos ela tem umas variações de tonalidades, aquarelado no sentido de um estilo aquarelado com mais diluição. Algumas partes aqui ela tem um pouco mais de diluição e acaba mudando um pouco da variação de cores. Alguns lugares estarão um pouquinho mais claros, outros mais escuros, e tá tudo certo porque faz parte desse estilo aqui de pintura. Ela não tem uma cor certinha em todas as partes, mesma tonalidade em todas as partes, existe uma variação. E tá tudo bem porque tem a ver com esse estilo de pintura aquarelado aqui do personagem. Então a gente fez aqui, eu posso inclusive esperar secar um pouco conforme eu vou fazendo outras partes. Se eu achar necessário, depois eu volto aqui, passo mais uma camada de cor. Se eu achar que ficou claro demais, um pouquinho muito amarelado, um pouquinho muito avermelhado, eu também consigo vir e corrigir depois, pintando novamente. Aqui, nesse caso dessa pintura, eu consigo vir modificando um pouquinho essa cor. Então, vou seguir aqui o mesmo processo para fazer a parte do cabelo de ambos. Então aqui, agora preciso fazer um pouquinho de mistura. Eu tenho já laranja com azul. Vou misturar essas duas cores, porque as duas juntas vai me dar uma tonalidade também aqui de marrom. Eu preciso de um marrom um pouco mais escuro para fazer o cabelo de ambos. Cabelo e também aqui o olho do Luca, que é marrom, é castanho. Já os olhos do Alberto são verdes, independente aqui de quando ele está na fase de monstro marinho ou na forma humana. O cabelo dele, o olho dele é verde, já o do Luca não. O Luca a gente precisa pintar um deles de marrom, que é um castanho escuro. Então eu tenho essa cor aqui, que se eu fizer o teste aqui, ela tá puxando um pouquinho aqui para uma tonalidade mais azulada. Então se eu quero um tom mais escuro, olha a diferença. A mistura de cores, gente, tanto aqui, ó, aqui e aqui, tem as três cores misturadas
só que em proporções diferentes. Então eu consigo aqui dessa última cor mudar completamente essa mistura de cores, esse resultado de cores que eu desejo. Aqui, nesse caso, eu vou colocar um pouquinho de preto, porque chega um determinado momento que a gente chega na mistura, na saturação máxima ali, na coloração máxima, na intensidade máxima dessa cor. Não adianta ficar colocando mais de uma e mais de outra, que não vai passar daquilo. Então eu venho com um pouquinho de preto para deixar um pouquinho mais escura. Então por isso que a gente tem aqui tanto branco quanto preto para fazer essa variação. Então aqui eu já tenho um outro tom de marrom bem mais escuro. Eu vou trabalhar com os dois, para falar a verdade. Eu vou criar um pouquinho de luz e sombra aqui. Vou aproveitar para fazer um pouquinho de luz e sombra juntando essas duas cores. Então, como base, eu vou usar esse marrom aqui, um pouquinho mais claro. E vai ser o fundo aqui do cabelo, tanto do Alberto quanto do Luca. Nesse caso aqui, posso pintar tudo sem menor preocupação, porque é a minha base. A base é o fundo aqui do cabelo. Uma dica muito legal é vocês terem a referência junto com vocês, tá? Então eu tô aqui com ela. Você pode imprimir ou até deixar no computador, no celular. Mas é sempre importante ter a referência bem próxima a vocês para saber exatamente onde deve ser pintado, especialmente essa pintura que ela tem... Os personagens aqui, eles têm duas colorações diferentes na sua pele, a parte tanto humana quanto a de monstro marinho. Então é bem legal ficar atento a isso para não acabar colorindo uma parte aí sem querer. Também dá para consertar, tá? Um outro dia eu faço uma live, inclusive, uma aula aqui, inclusive, falando sobre isso, sobre como consertar pinturas. Mas vamos focar aqui hoje nessa mistura de cores, que é o tema principal dessa aula. Aqui, então, eu já tenho uma segunda tonalidade, uma segunda cor de marrom, que tem a ver com o cabelo de ambos. Pro olho do Luca, inclusive aqui na minha referência, já tá um pouquinho escurinho demais. Ele tem uma cor de olho que é mais voltada para um castanho. Então eu vou pegar um pouquinho dessa cor que eu estou trabalhando aqui com o amarelo. Eu preciso deixá-la quase que uma cor de mel. Então eu preciso adicionar amarelo. Adicionando amarelo, prontinho. Eu já tenho uma cor que tem mais a ver aqui com o olho do Luca. Aqui eu já mudei o pincel, coloquei tô com o pincel de número 2, até um pincel menorzinho aqui também daria super certo. Ambos os olhos dele aqui, ó. Ambos os olhos são castanhos. Já o olho do Alberto é verde, então a gente vai fazer no próximo momento, quando a gente vai fazer na parte colorida aqui da parte de monstros marinhos deles. Prontinho, posso usar até esse pincel que eu tô aqui, vou pegar essa cor que ficou um pouco mais escura, esse marrom um pouco mais escura, para fazer essa parte aqui de sombreamento do cabelo, e a gente começa a criar aqui volume e profundidade. A gente adiciona sombras
a gente começa a trabalhar um pouco mais com o volume do cabelo deles. Lembrando que isso aqui é apenas uma referência, o desenho que eu tenho deles é uma referência e eu não tenho a obrigatoriedade de ter que fazer 100% igual. Isso, não fiquem tão presos a isso. O que eu não posso mudar aqui, por exemplo, é a pintura da pele de ambos. Se um tem pele clara, o outro tem pele morena ou negra, eu não posso fazer essa modificação. Mas exatamente se a pele do Alberto vai estar um pouquinho mais amarelada, mais avermelhada, isso não faz tanta diferença não. Só não posso mudar muito. Não posso mudar essa característica. E aqui no cabelo, obviamente, também que eu não preciso fazer exatamente os traços aqui do cabelo ondulado, do cabelo cacheado dele, para que fique 100% igual. Primeiro, que eu nem conseguiria fazer igualzinho. Segundo, que é uma referência, eu não tenho obrigatoriedade nenhuma de fazer uma cópia. Se fosse para fazer cópia, é melhor nem pintar, porque pintando a gente não consegue fazer 100% igual, e também é aí que está a graça, porque aqui nessa pintura deles, quando vocês fizerem também, vai estar a personalidade artística de vocês, o que é muito importante para cada trabalho, e sempre será um trabalho único, sempre será uma pintura única. Se eu tivesse que fazer aqui no final essa pintura novamente, se eu terminasse e tivesse que fazer novamente essa pintura, já seria diferente. Então isso também é muito importante, a gente não ficar tão preso à obrigatoriedade de fazer igualzinho e nem querer fazer pinturas repetidas com a mesma exatidão, as mesmas características. Peguei um pouco daquela outra primeira cor, um pouquinho mais diluída, eu vou só preencher, porque nesse momento percebi que já ficou clarinho demais aqui o fundo. Como tem um pouquinho mais de amarelo também aqui nessa outra misturinha, muda aqui também um pouco do cabelo deles. Aqui nesse caso do cabelo, de eu estar misturando cores, tonalidades, dá até um pouco mais de volume aqui, inclusive, pro que eu estou fazendo. Como eles têm cabelo ondulado, cacheado, esses movimentos aqui um pouco mais circulares também vai ajudando a trazer volume a esse cabelo. Posso até colocar um pouquinho mais de preto, que eu estou sentindo a necessidade aqui de ter um cabelo um pouquinho mais marrom escuro. Vou colocar um pouquinho de preto, que ainda não é um preto puro, só um marrom um pouquinho mais escuro. Deixa eu pegar inclusive um pincel aqui de número 2, que é mais fininho. Eu estou fazendo aqui meio que quase que de forma aleatória alguns anéis no cabelo de ambos. Vou já posso usar essa cor aqui mais escura. Nesse momento eu vou pegar um pincel bem fininho. Eu posso usar aqui um pincel, esse é um 20/0 da Ceramic. Já aproveitar para dar uma dica para vocês aqui, os pincéis eles sempre vêm com esse tubinho plástico envolvendo. Depois que você tira,
não coloca de volta, descarta, joga fora, porque a probabilidade de você querer colocar de novo achando que vai estar protegendo o pincel, você pode atrapalhar aqui as cerdas deles, acabar, especialmente esses pincéis bem fininhos, você vai desestruturar as cerdas, vai acabar amassando aqui, inclusive pode até perder o seu pincel, então descarta, não usa não. Joga fora aquele tubinho ali. Seu pincel nem precisa disso, para falar a verdade, depois que você retirou. Ele vem mais com uma proteção de fábrica. Então aqui eu vou fazer a parte de dentro do olho do Luca. Do olho também aqui do Alberto, já que eu já estou aqui nesse momento, já usando essa cor. Posso vir também depois, se eu quiser, depois de pintar o verde com essa cor preta, então nem vou intensificar tanto. Depois eu volto e faço uma marcação melhor. Sobrancelha aqui também, que segue essa cor um pouco mais escura. Pode ser tanto preto aqui nesse caso, dessa pintura, quanto esse marrom também, mais escuro. E a propósito, tem uma sobrancelha só, tá? Porque a parte onde eles são monstros marinhos, a sobrancelha já recebe uma outra cor. Prontinho, a gente finalizou aqui essa segunda parte, tanto de pele morena, negra, fazendo o cabelo aqui também que é um pouco mais escuro. E é isso, na próxima aula, na continuidade, vocês vão fazer aqui junto comigo, vão aprender junto comigo a como fazer aqui essas cores. A gente tem verde mais amarelado, tem um verde azulado, tem lilás, tem roxo. Então vocês vão aprender na sequência a fazer essa parte aqui comigo e sempre fazendo essas misturas de cores que eu já ensinei em aulas anteriores, que você pode assistir também aqui. Não deixe de fazer sua inscrição, curtir o vídeo, ativar o sininho para você não perder nada. E lembrando mais uma vez que se você quer aprender muito mais sobre pintura em bolo, toda terça-feira lá no meu Instagram, às 20 horas, tem live de pintura em bolo, onde eu faço ali com vocês, ao vivo, uma pintura incrível, tiro todas as dúvidas ali naquele momento. É muito legal, então façam parte lá também, assistam lá e vocês vão continuar aprendendo cada vez mais. Aqui o que a gente tem aqui no YouTube e no Instagram são aulas que elas vão se interligando e se complementando, então você não pode deixar de participar de nenhuma delas. Então é isso, gente, a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!